Estou gravando esse vídeo de um plano Mapuche, que são os indígenas do Chile, do sul da América do Sul, né? Não por acaso, porque me pediram e várias pessoas me pediram, então eu vou falar um pouco sobre o Chile. Eu morei lá por 4 anos e essa confusão toda que está acontecendo agora não me surpreende nada. Né? Isso é uma reação, na verdade, estava esperado, em algum momento isso teria que acontecer, porque, ao contrário do que a propaganda diz, a vida no Chile, ela não é essa beleza, né? Que você, quando vai lá e percebe como turista, claro, você tem uma impressão que é muito bacana. Mas, enfim, eu tive essa impressão, né? Quando eu fui lá como turista pela primeira vez, já faz mais de 10 anos, nossa, me impressionou e tal. Eu fui morar lá, né? E aí, morando lá, eu percebi que a vida no Chile, na verdade, assim, a sensação de você assinar um contrato de serviço, alguma coisa assim, e perceber que foi enganado, né? Que tinha letra miúda, alguma coisa que você não se atentou e eles deram uma driblada em você e acabaram te trolando, te deixando na pior e tal, e agora você está com uma dívida enorme. Uma experiência, né, comum com empresas sem caráter, etc. A vida no Chile é assim, entendeu? A vida no Chile é uma grande enganação, a menos que você seja parte daqueles caras que comandam tudo, entendeu? E que aí eles, na verdade, são na verdade os que estão ganhando, né? Por exemplo, aqui no Brasil comenta-se muito da questão da previdência e da saúde no Chile, né? Antes se falava bem, agora se começou a falar mal, mostrando aquilo que lá, né, existe, é real. Só que tem muitas outras coisas. Por exemplo, toda a infraestrutura, a maior parte, né, da infraestrutura e dos serviços básicos no Chile está em mãos de empresas privadas não chilenas, né, para começo de conversa. Então, são empresas que fazem todas as suas planilhas, seus orçamentos em dólar. Então, que é distribuída para os chilenos, é cotada em dólar, no orçamento de uma planilha de uma empresa espanhola, né, que tem a sua filial lá, Águas Andinas, né? Essa água chega nos lugares ou não chega nos lugares em função de relações comerciais. Tem várias denúncias, por exemplo, de gente que tipo, mora em pueblos, né, que são lugares menores, fora de Santiago, bem outra realidade, e não conseguem mais cultivar, não conseguem plantar, tem que escolher entre ou tomar banho ou alimentar os animais, ou plantar, irrigar, etc., porque já não chega água suficiente, porque um determinado agricultor maior, latifundiário e tal, está produzindo palta, né, que é o abacate, no fruto, né, comum, ou uva também, ou noz, uso intensivo de água, e às vezes esse camarada pode ter um amigo dentro da empresa, ou pode ter um contrato especial, ou pode estar pagando uma tarifa especial, etc. Então, assim, repetem-se casos e casos no Chile, entendeu, de mecanismos, entendeu, de exclusão, né, que não são apenas exclusão porque você não tem renda ou porque, enfim, de alguma maneira você baixou de nível social, economicamente falando. Não, são mecanismos de exclusão comerciais, entendeu? São serviços que você contrata, coisas que você poderia usar, em geral, com mais te fazendo problema do que solução. Né? O caso das energias também é muito grave, né? O gás no Chile é caríssimo, a eletricidade no Chile é caríssima. Tudo isso são empresas, né, depois das privatizações, entendeu? São empresas internacionais que comandam essas coisas todas no Chile. Os bens primários e mais elementares e básicos estão em mãos não que estão se lixando, né, para o atendimento universal da coisa. Então, por exemplo, no inverno chileno, que é muito rigoroso, as camadas mais pobres da população ainda usam lenha para se aquecer, e gera um problema, aliás, muito horroroso de poluição. Né? A cidade de Santiago, por exemplo, que é onde está a concentração, né, populacional, ela fica com um ar muito ruim, porque tem muita gente que pega e põe lenha para queimar em plena cidade, entendeu? Porque se o cara ligar aquela calefaçãozinha, né, do radiador, que pode ser a gás, ou se ele comprar um aparelho elétrico, né, para se aquecer na sua casa, vai pagar um dinheiro que ele não tem para pagar, né? E isso me leva a comentar um outro problema também, a questão do varejo. O comércio varejista chileno é muito enganador.
né? Eles abusam desses sistemas de créditos oferecidos por facilidades, etc, etc, e vão trazendo as pessoas para consumir aquilo que é básico, entendeu? E colocando em cima deles, em geral, seguros, taxas disso e daquilo, prestações que às vezes não promete decrescer com o tempo, mas não decresce. Então, uma série de pequenas estafas, né, como eles chamam, que são fraudes, né, enganações, e que vão retirando, né, dinheiro das pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, por exemplo, as empresas Cencosud e Sodimac, né, são os grandes concentradores do comércio varejista no Chile, né? Praticamente detém tudo que são supermercados, lojas de departamento, lojas de roupas, né? Tem muito poucos atores econômicos para esses setores que se relacionam diretamente com o consumidor. Então, a concentração é outro grande problema, né? Concentração essa que se vê em tudo. Tudo no Chile é absolutamente concentrado. Farmácia, por exemplo, tem 3 farmácias no Chile que são absolutamente um oligopólio. Essas 3 farmácias combinam preço. Teve, né, quando eu morei lá, estava tendo uma investigação que não deu em nada, porque nunca dá em nada, né? A classe política é muito teatral no Chile, adora dizer que vai investigar, vai fazer acontecer, mas quando é contra o capital, que coordena a classe política, nunca dá em nada, né? Então estava tendo uma investigação sobre a poluição, né? Que são cartéis, né? Das farmácias. E as farmácias praticam o preço que querem, né? Colocam em cima do medicamento, às vezes fundamental, às vezes essencial, taxas de lucro abusivas, absurdas, né? E isso gerou até um movimento de pequenos empresários de abrirem farmácias alternativas e tal. Quer dizer, uma experiência cotidiana vivida pelo cidadão chileno, né, de estar sendo roubado, de estar sendo enganado, de estar sendo de estar pagando mais por menos, né, de receber promessas de um serviço ou de um produto melhor do que aquilo que está pagando, só que pagando muito mais e recebendo menos. Ou seja, é uma experiência desagradável, né? Agora, isso tudo se coaduna, né, com um contexto em que o cidadão chileno recebe um salário muito baixo. O salário médio no Chile, para um custo de vida que ficou muito alto nos últimos, sei lá, 20 anos, principalmente, né? É um salário muito baixo, ele se estabilizou muito baixo demais, né? Hoje, uma pessoa no Chile, vocês façam as contas aí nos conversores de câmbio, uma pessoa que trabalha 40 e tantas horas por semana, né? O trabalho lá, acho que, se não me engano, a jornada de trabalho é 45 horas semanais, isso quando não tem extras que frequentemente não são pagos pelas empresas, mas enfim, o salário pode chegar a ser apenas 500 mil pesos, né? 450 mil pesos, às vezes 600 mil pesos. Uma pessoa de classe trabalhadora, oriunda da grande faixa social do Chile, chegando a ganhar 750 mil pesos, é uma pessoa considerada bem-sucedida. Só que 750 mil pesos simplesmente não dá, entendeu? Para você ter uma vida, né, razoável. Não te coloca numa classe média estabelecida, né? O patamar de renda para uma família de 2 pessoas no Chile que renda mensal familiar de no mínimo 1.200.000 pesos, 1.300.000 pesos para começar. Então você tem um problema de cartelização dos comércios, dos serviços fundamentais, né, que encareceram totalmente a vida chilena, a vida cotidiana, né? Tem aí a estatística que está sendo comentada, que não sei se é 20% ou 25%, mas é uma coisa ou a outra, de qualquer maneira é absurdo, né? Que de renda média de uma família chilena que é usada para transporte. Ou seja, de transporte é aquilo, né, cara? Você vai trabalhar porque você precisa trabalhar, você usa o transporte para ir trabalhar. Não é você gastar 1/5 do que você ganha, comendo, ou sei lá, adquirindo coisas para sua família. Não, é você usar 1/5 da sua renda para ir trabalhar, para conseguir, né, ter os 75%, 80% restantes de sobra, uma sobra achatada de um jeito impossível, porque você tem o cartel da farmácia, você tem as concessões de infraestrutura, uma autopista, por exemplo, no Chile, toda hora é o tal do tag, né? Toda hora, você tem que instalar um negocinho no seu carro, entendeu? E toda hora o sensor lá num arco que fica em cima da roda,
aquilo é o quê? É uma cobrança que vai chegar na sua casa. Depois, se você não pagar, você vai começar a levar, né? Fora o seguinte, a classe média chilena foi muito pressionada nos últimos anos, né, aí já há muitos anos, a, a uma espécie de informalidade laboral, né? Os contratos de trabalho, assim, a flexibilização trabalhista é total. Tanto que lá existe a figura do boleteiro, né? Você é um freelancer, um profissional liberal, pode ser de qualquer coisa, mas inclusive coisas que não são, né, profissões liberais, né? Por exemplo, um pedreiro, um pintor, pessoas que têm que ser contratadas por empreitada, né? Tem que ter, olha aqui, é tanto por tanto tempo e tudo mais, vem aqui e faz, não. Ele é contratado pela boleta, quer dizer, você se inscreve na Receita Federal do país, ganha o direito de emitir uma boleta. Aí os camaradas dizem, não, eu te contrato por, sei lá, 30 mil pesos para fazer isso aqui. O cara acaba dizendo sim, que no fundo estão todos eles pressionados a ganhar mais, a aumentar sua renda. Então, e isso é absolutamente desconectado de qualquer cobertura de direito laboral, né? É apenas eu trabalhei para ganhar o dinheiro, trabalhei para ganhar o dinheiro. Então, é uma relação muito primitiva de trabalho, né? Onde, por exemplo, se você sofre um acidente, o cara que te contratou não tem responsabilidade alguma, né? E isso é amplamente utilizado, né? Tanto em serviços intelectuais ou semi-intelectuais ou artísticos, certo? Tipo design, por exemplo, né? Arquitetura, como em coisas absolutamente a ver com a massa trabalhadora, entendeu? Por exemplo, isso aí, eletricista, pintor, pedreiro, entendeu? Motorista e etc, né? Agora, é óbvio que, assim, então já deu para perceber que existe um contexto que é bastante opressivo economicamente, né? Da parte dos preços, né? Da parte da concentração de oferta e da parte de baixa renda, né? Vamos lembrar que o Chile tem um patamar de renda que é o maior da América Latina, que, se eu não me engano, vai para, não sei, quase 20 mil dólares por pessoa, né, por ano. E veja, estamos falando de um país onde a imensa maioria ganha, sei lá, menos de US$ 1.000 por mês, né? Uma vida que está caríssima. Então, assim, tudo isso vai se acumulando, a raiva das pessoas vai se acumulando, as pessoas usufruem menos, né, das coisas da vida, entendeu? Porque estão pressionadas economicamente por um sistema, e aí se conecta com todo esse panorama aí do neoliberalismo na América Latina, de que o Chile era até sexta-feira passada, era uma referência. Agora, sem dúvida nenhuma, previdência e saúde e educação, né, são os três pilares do problema. Assim, eu tentei enumerar coisas que em geral não são faladas, mas vamos lá, previdência. Previdência no Chile é o seguinte, é AFP, é o nome da instituição que o governo do Pinochet criou para recolher a contribuição previdenciária dos trabalhadores chilenos, né? Essa contribuição previdenciária é feita sem contribuição patronal correspondente e ela é apropriada por um fundo financeiro, que são as AFP, administradoras de fundos de pensões, uma coisa assim. Elas são instituições financeiras, são como se fossem bancos, embora não sejam os bancos, né? Esse é um argumento muito utilizado para defender o sistema de capitalização chileno, né? A AFP não é banco. Tudo bem, ela não é banco juridicamente, mas o dinheiro que ela arrecada, daquela massa enorme de trabalhadores todo mês, que são obrigados, recolhem em folha, quando tem contrato formal, né, a fazer o depósito na sua AFP, aí dizem, ele pode escolher de acordo com o preço da mensalidade. Já pode, realmente, mas todas fazem um grande cartel e cobram quase a mesma coisa sempre, e é sempre muito dinheiro, né? Então, grande parte do dinheiro que ele ganha mensalmente já vai para a AFP. Chegando na AFP, esse dinheiro vai para a especulação na Bolsa de Santiago e fora do Brasil, né, em associação com os bancos, ou seja, é uma jogada financeira que se faz com o dinheiro da contribuição previdenciária. Quando o Pinochet instaurou isso lá nos anos 80, né, época em que o senhor Paulo Guedes vivia no Chile como professor da Universidade do Chile, né, na Faculdade de Economia, a convite de um burocrata lá do governo do Pinochet, que era da área de economia, né, quando isso foi instaurado, a promessa era de que, bom, começa aqui em 80 e alguma coisa assim, sei lá, 83, uma coisa assim,
Começa aqui uma poupança nacional que vai ser administrada por instituições financeiras que vão fazer aplicações rentáveis e no futuro, em 40 anos mais ou menos, um chileno, quando se aposentar, vai chegar a receber só pelo acúmulo financeiro destes fundos nas suas aplicações, um chileno que se aposentar daqui a 40 anos receberá 100% daquilo que recebia quando terminou de trabalhar. Muito bem, o chamado aqui no Brasil conhecido como aposentadoria integral, né? Eles prometeram isso. Só que, e eu estive lá, putz, a trabalho faz 2 semanas, assim, por pouco não fiquei lá na revolta, né? E aí o caso lá que estava se comentando era o seguinte, finalmente, depois de um imenso movimento de anos, uma professora, eu acho que uma professora, conseguiu ganhar uma causa, ter a sua causa aceita na Corte Suprema do país, porque ela foi se aposentar tendo um salário de 1.600.000 pesos, e aí, de repente, a aposentadoria dela baixou para 160 mil pesos. Ou seja, ela, do dia para a noite, passou a ter que viver com 10 vezes menos renda. Imagina você o que é isso, você se aposenta já com certa idade, depois de trabalhar por anos, contribuir para o negócio, e aí você se aposenta com 10 vezes menos renda. Ela ganhava 1.600.000 e passou a ganhar 160 mil. Imagina você o que é isso. Aí ela impetrou uma ação lá na Corte Suprema, a ação foi aceita, porém já se há prognóstico de que não vai seguir, por quê? Porque a coisa lá no Chile é muito amarrada, entendeu? Os poderes judiciais, políticos e econômicos são um só. Né? É tudo um negócio só. Então, conversas que eu tive lá, o pessoal já falando, mas foi só, não vai ganhar a causa, porque se ganhar vai abrir precedente para todo o resto do país, porque todo mundo está na pior, né, por causa disso. E isso virou uma constante, isso virou uma coisa comum. Tanto que aí agora surgiu o movimento, já tem anos, né, o movimento No Mais AFP, né, não mais AFP, querem que acabe o regime de capitalização privada financeirizado, em que só o trabalhador contribui e que as entidades financeiras, no final do seu tempo de contribuição, te dão isto, né? Aposentadorias irrisórias, ou seja, que mal você consegue viver. E aí, assim, não sei se você se referenciou na questão aí da moeda local, mas 160 mil pesos é o dinheiro que você vai gastar em uma semana de vida normal, ou talvez até menos, né? De vida normal numa cidade como Santiago. No interior vai durar mais, mas também não dura muito, entendeu? Então, a realidade é que assim, o sistema de pensão privatizado, né, de aposentadoria privatizada via capitalização sem contribuição patronal do Pinochet é uma enganação terrível, o povo todo lá sabe disso, né? Então, óbvio, estão completamente por aqui com isso, né? Segundo ponto, né, eu falei AFP, saúde e educação. Então vamos para a saúde. A saúde lá funciona assim. Você basicamente não tem saúde pública, né? O que você tem são alguns hospitais de emergência públicos, tá? Unidades de atendimento público, são poucos, né? Não são privilegiados pelo Estado, então são mais ou menos precários, né? Não chega a ser uma sem-vergonhice de precariedade como é no Brasil, mas são precários, onde você recebe um atendimento muito pontual, não tem, por exemplo, um SAMU, esse tipo de coisas, aí já ficou muito, entendeu? O Estado não gasta nisso, né? E assim, existe um corte de renda na lei em que se você realmente se declara um indigente, você tem que provar que você é um indigente, aí sim você pode receber dentro desses hospitais públicos um atendimento mais completo. Mas afora isso, se você tem um mínimo de renda, um mínimo de trabalho, se você mora numa casa com endereço, etc., você não tem direito a esse atendimento. Então, o que se faz? Se contratam as chamadas ISAPRES, né? Que são os Institutos de Saúde Previsional, Instituto de Saúde Previsional. Muito bem, o que são as ISAPRES? São entidades também financeiras, também conectadas a esse mesmo grupo de empresas, né, coordenada aí, que no fundo tudo é sistema financeiro, entendeu? São seguradoras de saúde, que fazem o que o plano de saúde faz no Brasil, ou seja, pagam as instituições privadas de saúde quando você vai receber um atendimento. Só que dois pontos de diferença. Na chilena, você vai pagar a sua mensalidade um valor muito alto se você quiser ter um serviço de qualidade média.
Se você quiser ter um serviço bom, aí você vai pagar um valor realmente alto, né? Mas isso já se sabe que é uma coisa que só a elite pode realmente pagar. O atendimento, por outro lado, ele nunca é pago inteiramente. Então você já paga uma mensalidade muito grande e você tem que depois fazer o tal do copago, né? Lá no Chile chama assim, que é a tal da coparticipação no Brasil, né? Muito dificilmente você vai conseguir pagar com a renda média do Chile um plano que te pague, sei lá, 90% de um atendimento. E o atendimento de saúde no Chile também, como tudo, é muito caro, porque é carteirizado, não existem, né, muitas. Então, sendo assim, o que acontece? A experiência de atendimento de saúde no Chile é uma experiência em que você, depois de pagar uma porção de dinheiro para manter o seu plano, para você ser atendido numa emergência, etc, etc, você vai a uma consulta, você vai a um atendimento, ou você vai fazer uma operação, né? Você tem que ter uma poupança extra para conseguir pagar a parte que vai te caber pagar, entendeu? Porque a tua ISAPRE não vai pagar tudo, né? Eu me lembro, por exemplo, que depois que o meu filho nasceu no Chile, o parto custou, sei lá, 20 milhões de pesos, uma coisa absurda, caríssimo, né? Você vê um parto, né? Um parto que aqui na rede pública de saúde, no SUS, entendeu? É feito, né, gratuitamente, né, pago pelo Estado, entendeu? Com dinheiro de imposto, né, que é perfeitamente possível se fazer. Pois muito bem, quando nasceu meu filho lá no Chile, pouco tempo depois a gente decidiu que ia voltar para o Brasil, fechei o contrato com a ISAPRE, que eu tinha contratado. Simplesmente, o colega, né, meu, de trabalho, e disse a ele, nós conseguimos fazer que a ISAPRE pagasse mais para nós, no nosso plano, do que nós pagarmos para eles. Por quê? Porque o tempo, na verdade, de uso do contrato foi muito pequeno, né? Foram poucos 2 anos, uma coisa assim. Resultado, eles, ao pagarem a maior parte do parto do nosso filho, acabaram perdendo dinheiro no meu contrato. E esse meu colega ficou absurdizado, ele não entendeu, isso não existe. Ninguém passa por isso. Então, a saúde no Chile se tornou mais um mecanismo de retirada direta de renda do trabalhador e da classe média, né? Ela é basicamente isso, porque ela não dá a contraprestação devida, né? Ela dá parcialmente, ainda exigindo que você colabore no pagamento, e essa sua parcela, em geral, é muito alta de um serviço que custa muito caro. A saúde no Chile é assim. Existe uma ISAPRE pública, né, que não é a FONASA, que não é um sistema público de saúde, é a Fundação Nacional de Saúde, né, a FONASA. A FONASA nada mais é do que uma ISAPRE do Estado, né? Ela funciona pelo mesmo sistema, entendeu? Só que a cobertura dela é pior, muitos médicos e hospitais não aceitam, né? Porque ela vai te cobrar menos, mas também vai pagar muito menos. Então, é todo um outro sistema que está sendo propositalmente deteriorado, entendeu? Ao invés de ser robustecido, poderia ser uma solução, mas não, está sendo propositalmente deteriorado pelos governos, a cada ano que passa vai cobrindo menos, vai exigindo mais do cidadão e, portanto, os próprios cidadãos já não acreditam na FONASA como uma alternativa de terem um plano de saúde que descubra em momentos de necessidade. Essa coisa, educação. Bom, educação, assim, quando eu estive lá, era o primeiro governo do Pinheira. O primeiro governo do Pinheira, que foi o primeiro governo da direita assumida, né, depois da redemocratização do país, ele enfrentou manifestações enormes, né, enormes, pela educação pública gratuita, né? Então, no Chile, você tem o seguinte, a educação de crianças e adolescentes, o sistema público de educação para essas faixas etárias existe, mas é muito pequeno. Não existem redes de escolas públicas. Você tem uma escola pública aqui, outra ali e tal, consideram chamados liceus de excelência, né, escolas tradicionais e tal, que ainda são mantidas muito mais pela fama e pelo nome, né, do que por ser uma rede, né, de educação. Então, isso já não existe lá. Muito bem. Aí você tem criou-se, né, nos governos da concertação, que era essa esquerda light aí do Chile, né? O particular subvencionado, que é quando você tem grupos de professores que se juntam para abrir um colégio, e aí esse colégio parte pago pelo Estado, parte pago pelos pais, né? Então ele tem mensalidade, mas ele é semipúblico, né? Chama particular subvencionado.
e é uma alternativa ainda, né? Você ainda consegue, né, ter uma redução na pressão econômica sobre o seu orçamento familiar se colocar o seu filho num colégio particular subvencionado, e você tem a rede privada, que é absolutamente majoritária, né? E dentro do privado tem vários níveis, claramente. Só que as universidades, elas foram... primeiro que as universidades privadas, já que já vinham privadas desde antes, né, elas, com esse novo Chile que o Pinochet criou, começaram a cobrar dinheiros absurdos, mas fizeram isso também sabendo o quê? Sabendo que o governo havia autorizado as universidades públicas, que basicamente eram a Universidade do Chile, a Universidade de Santiago, e algumas outras, a Universidade de Concepción, no Sul, e algumas outras, né, que eram públicas, autorizou a cobrar, né? E, para piorar, né, a cobrança foi financiarizada, né? Então, assim, durante todos os anos que vieram, desde a metade dos anos 90, o sistema público educacional superior, ele não só foi privatizado no sentido de que passou do estudante para poder entrar, não bastava passar na prova, tinha que pagar, como também não era uma questão fixa. Assim, você virou esse sistema norte-americano, em que você toma empréstimo, né, numa entidade bancária, e aí tem lá o crédito com aval do Estado, né, tem outras linhas de crédito, todos os bancos oferecem, né, e o sistema educacional, então, é pago, as universidades são pagas pelos estudantes, não com dinheiro de renda, mas com dinheiro de empréstimo, porque elas são muito caras, poucas famílias, né, da classe média para baixo podem pagar no talo ali uma mensalidade de universidade pública no Chile, então eles tomam empréstimos, como é nos Estados Unidos. Isso gerou um endividamento terrível, isso gerou uma inadimplência terrível, e veio a dar nas grandes manifestações que aconteceram no ano de 2012, se eu não me engano, 2011, 2012, foram os anos que eu estava começando a morar lá, e que deram uma paralisada no país. Assim. Depois a Bachelet entrou, tentou reformar esse sistema, francamente agora eu não sei como está, mas sei que público não é, né? E aí, em contrapartida, as universidades privadas se sentindo livres, né, para entrar no grande negócio, né, da educação, porque se a pública havia se tornado um negócio, é porque a privada, então, poderia ir muito mais longe. Assim fizeram. Então, hoje, a Universidade Católica, por exemplo, a Universidade Diego Portales e várias outras, todas elas são absolutamente, Diego de Almagro, desculpa, são absolutamente caras e elitizadas, né? Então, assim, esse conjunto de coisas, entendeu, se somando ao longo aí de 2 décadas e meia, mais ou menos, criou uma absurda desigualdade, entendeu? E uma sensação de que as pessoas estão sendo enganadas muito ruim, muito ruim, né? Tá todo mundo lá. Se você é um trabalhador chileno, você hoje ganha mal, come mal. Você quer ver uma coisa? A coisa mais comum para um trabalhador chileno é, na hora do seu almoço, sabe o que ele come? Ele vai a um supermercado ao lado, gastar no máximo 1.000 pesos, que é uma luca, né? Gastar no máximo uma luca para comprar uma bandeja de frango assado, né, com batata frita. Isso é a coisa mais comum que se vê. As outras, por exemplo, tem pessoas que querem comer melhor, compram, vão ao supermercado ao lado do trabalho e compram um abacate, um pacote de biscoito e, sei lá, alguma carne processada que se pode comer assim, da bandejinha, entende? Então, não é um povo que vive bem, na verdade, entendeu? Então, assim, isso é completamente contrário à imagem turística, né, que se vende, e essa imagem que tenta aí dos folhetins de propaganda neoliberal do Brasil, né, de que o Chile é um caso de sucesso. Bom, é um caso de sucesso para muito poucos, né, para aqueles que são os donos do país, né, os donos do país. Não à toa, sem nenhuma surpresa, quando eu cheguei lá, sei lá, dia 1º desse mês, eu desembarquei, passando saí de táxi do aeroporto e, cara, eu nunca tinha visto tanta barraca, assim, cresceu muito. Favela chilena, então, na beira do rio Mapocho, mais de uma concentração, aglomerações de barracas de gente pobre morando lá, então, e não são só os imigrantes, são também os chilenos que, né, empobreceram, né? E, bom, para finalizar, eu queria dar enfim, uma pensada aqui na questão desse tema, né, que a gente tenta muito colocar. Esse vídeo não é do nosso canal, né, o Revolução Industrial Brasileira, é um vídeo meu, mas eu vou fazer aqui uma propaganda. O canal Revolução Industrial Brasileira, né, que nós temos no YouTube, ele sempre
aborda o tema da complexidade produtiva dos países, né? Assim, advogando a tese, é uma tese completamente correta, né? De que quanto mais complexa e desenvolvida a economia, a estrutura produtiva de um país, mais riqueza ele terá. O Chile não é uma economia complexa. Não é. O Chile é um produtor de bens primários, tal como qualquer outro país latino-americano. O Chile vive de cobre semi-processado, né? E o máximo que o Chile consegue industrializar e complexificar a sua economia é na agricultura, com os vinhos, com as nozes, né? Etc. O salmão, entendeu? Mas são coisas semi-processadas. Então, o que se reflete? Reflete-se, então, que se vai criando cadeias econômicas muito concentradas, muito localizadas, que geram poucas oportunidades, né, nos encadeamentos, porque não há encadeamentos, né, então, porque tudo menos complexo, né, mais simples, é mais reduzido, mais fácil de se fazer com menos gente, menos empresas, menos oportunidades. Então, você tem um panorama de pouca complexidade produtiva, que demanda pouco capital humano, portanto, pouca educação, portanto, né, menos renda. Né? Um país absolutamente privatizado em mãos de empresas internacionais, extorquindo, né, a renda da população. Sistemas de serviços básicos, como saúde, pensão, aposentadoria, etc., todos achatadores, né, do cotidiano social. Uma elite econômica que debocha de tudo isso, porque mora na beira da cordilheira, sequer olha para esse pessoal, sequer vê, né? não vê. Uma bolha mesmo, assim, pior que Leblon, pior que Jardins, é uma bolha geograficamente distante, isolada, e eles vivem no mundo de onde esses caras governam esse país, entendeu? De extrema injustiça. Cara, o resultado está aí, entendeu? O resultado está aí. E, sinceramente, assim, o maior risco para o Brasil é seguir esse caminho, né? E aí termino lembrando que o Paulo Guedes, né, adora falar bem do Chile, estava lá na época em que isso tudo estava sendo formatado, né? E advoga para o Brasil exatamente isso aí que no Chile agora deu M, tá? Com atenção com o Paulo Guedes aí. Era isso sobre o Chile. O Chile vive essa realidade.